Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Eu gostaria de tratar um pouquinho aqui desse vídeo sobre um vídeo que um amigo me enviou, pelo WhatsApp. E esse amigo meu, ele disse assim: Denis, aonde é que nós vamos parar? E eu não entendi por quê. Ele mandou a mensagem, perguntando onde é que nós iremos parar. Aí eu perguntei por quê. Ele disse: com as tal reformas. Aonde é que nós iremos parar? Aí ele disse para mim: olha, dá uma olhadinha nesse vídeo aí que tu vai saber do que eu estou falando. E eu queria que você pudesse ver o vídeo, se trata desse vídeo aqui, Veja só, dá uma olhadinha, por favor. A igreja de Lutero em Wittenberg e a igreja de Calvino em Genebra. Nos dias que esses homens viveram, estas cidades eram vilarejos. E Wittenberg ainda hoje é uma cidade muito pequena. E a notícia era transmitida através de cartas manuscritas e transportadas por cavalos. E, no entanto, a reforma protestante, além de ter sido um forte despertar da igreja, foi também um dos mais importantes eventos a detonar a modernidade. Todos nós estamos de acordo que a igreja precisa de uma nova reforma que nos leve a redescobrir o Jesus dos evangelhos. E eu oro por você, meu querido irmão Caio, que Deus te levante para liderar esse movimento. Não tanto quanto você, mas eu tive a oportunidade de ministrar em vários países, escolas teológicas, e confesso que eu nunca vi uma apresentação tão completa como a que você fez ontem à noite. Você fez uma varredura histórica, exibindo com maestria as tensões políticas, as disputas teológicas, o background filosófico, e com maestria fez uma síntese no final, mostrando como tudo isso chegou até nós. Diferente de Lutero e de Calvino, nós hoje temos tecnologia para alcançar o mundo simultaneamente e instantaneamente, e através da inteligência artificial, podendo traduzir em diferentes línguas. Que Deus nos ajude a capitalizar tudo isso para o avanço do reino de Deus. E que Deus te levante, meu querido, meu amado Caio Fábio, como reformador que tanto a Igreja Universal necessita. Então, como você pôde ver, eu não quis colocar as imagens, porque para não gerar atrito, problema, eu quis apenas colocar o áudio por baixo dessa imagem aí de Lutero e Calvino, que foram os tais reformadores da igreja, que nós conhecemos o porquê Lutero quis reformar a igreja. Porque Lutero não conseguia se submeter à autoridade, Ele não conseguia ter a humildade da obediência. Então Lutero, revoltado, aborrecido com aquilo que era o estado normal do presbítero, Lutero era um padre, um presbítero. Qual é a função do presbítero? Servir a Deus, servindo o seu pastor, o episcopo, ou seja, o bispo. Então Lutero, por tantos e tantas coisas que Lutero foi não querendo se submeter, ele decidiu fazer a reforma. Sabemos que na época, 1517, existia realmente uma grande crise de santificação, de santidade, uma grande crise dentro da igreja, como nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma crise imensa hoje, dentro da igreja católica, apostólica romana. E também nós podemos ver o relativismo das igrejas protestantes, as igrejas tidas como igrejas evangélicas. Então Lutero fez o quê? Lutero pegou a criança, a igreja, vamos dizer que a igreja é a criança. Lutero pegou a criança, colocou dentro de uma bacia com água, deu banho na criança, tentou tirar toda a sujeira que tinha na criança, só que quando ele foi jogar a água suja fora, ele não conseguiu tirar a criança da bacia. Ele jogou a água e a criança junto, ou seja, rejeitou a igreja.
E nós podemos ver aí como esse irmão que falava comigo pelo WhatsApp, muito preocupado e perguntando: Denis, aonde nós iremos parar? Onde nós iremos parar com a tal reforma? Essa reforma que não acaba nunca. Parece reforma de pobre, né? E aqui, com todo respeito ao pobre, que eu sou pobre também, né? Parece as reformas que nós, pobres, vamos fazer nas nossas casas. Nós começamos e só acaba quando a gente morre. Porque se a gente tivesse vida eterna, a gente passaria a vida toda reformando. É mais ou menos o que esses homens querem fazer com a igreja. Só que a igreja, ela não precisa ser reformada. Ela não precisa. Perguntaram uma vez à Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá, o que é que ela mudaria na igreja para que a igreja ficasse melhor. Ela disse simplesmente assim: o que eu mudaria na igreja seria eu e você, para a pessoa que a perguntou. Porque a igreja não precisa de reforma. A igreja foi instituída por Jesus Cristo. Então, esses homens, né, esse que acabou de enviar a mensagem, é um tal de um reverendo Silas do Amaral, que está em uma cidade fora do país. E esse homem diz na mensagem que ele manda para o reverendo, para o pastor Caio Fábio, que Deus suscite, que Deus levante Caio Fábio para reformar a igreja evangélica do Brasil, porque a igreja evangélica do Brasil está precisando de uma reforma. Meus amados irmãos, dá para você entender aonde nós estamos indo parar? A igreja católica, na cabeça de Calvino e Lutero e tantos outros, precisava de uma reforma. Eles fizeram a tal reforma e se separaram da igreja. Agora, um pastor, exatamente agora, nesses dias que nós estamos vivendo, chega a mandar uma mensagem para um outro, dizendo que tem orado e que tem desejado que Deus levante aquele tal pastor que recebeu a sua mensagem para ser o reformador atual da igreja evangélica no país, no Brasil. E ele diz a igreja universal, ou seja, a igreja evangélica no mundo. Então nós podemos ver que o relativismo leva ao relativismo. A divisão leva à divisão. Por isso, tantas igrejas protestantes aí. São mais de 9.000 catalogadas. Por isso nós estamos vendo isso. Então, essa mensagem aqui é para dizer aos católicos. Eu não estou querendo mandar mensagem para protestante nenhum. É para os católicos que acompanham o meu canal. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Porque o que se quer ser feito com a igreja, e eu digo a igreja católica, é destruí-la. Satanás tem tentado destruir a igreja por dentro e por fora. E veja que aqueles que se levantaram como reformadores da igreja, hoje, separados da igreja, já estão vendo que eles mesmos estão precisando de uma reforma. Então veja, meus amados irmãos, veja onde nós estamos chegando. E é este pessoal aí que quer dizer que a igreja católica não é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja católica apostólica romana é a mesma desde quando Jesus olhou para Pedro e disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno tentarão contra ela, mas não prevalecerão. Tentou no início do primeiro século com o gnosticismo, com o arianismo e com tantas outras seitas, com o pelagianismo. Tentou com o cisma que aconteceu em 1054, separando a igreja oriental da igreja ocidental. E hoje nós conhecemos igrejas ortodoxas e igrejas católicas. Continuou querendo destruir a igreja pela divisão quando se levantou Martim Lutero e João Calvino e Companhia Limitada. E hoje tem tentado, com pessoas infiltradas dentro da igreja, querendo fazer isso também.
e não somente com pessoas infiltradas dentro da igreja, até aqueles que foram conhecidos como os reformadores e aquela igreja tal que eles reformaram e que hoje existe subdividida em mais de 9.000 congregações diferentes, precisa, segundo o que disse o reverendo Silas do Amaral, também de uma reforma. Então nós podemos ver que é melhor, e aqui eu deixo um recado para você, católico apostólico romano. Entra na barca de Pedro, senta na barca de Pedro e de lá não saia de jeito nenhum. Porque o mar está bravio, as ondas agridem a igreja, o vento impetuoso tem sacudido a barca de Pedro. Mas Jesus está na barca. Mesmo que aparentemente você esteja pensando que Jesus está dormindo, como ele esteve dormindo naquele dia, quando Pedro levantou e foi até Jesus, e Jesus dormia na popa da barca. E Jesus disse: Senhor, nós estamos perecendo, ajuda-nos. Nós estamos naufragando, nós estamos perecendo, nós iremos morrer, ajuda-nos. E Jesus, levantando, despertando daquele sono, disse: homens fracos na fé. E deu ordem para que o vento parasse, para que as ondas cessassem. E houve uma grande calmaria. Então, aquilo que nós estamos vivendo hoje na igreja, a igreja sendo agitada por ventos impetuosos, sendo sacudidas por ondas gigantescas, Jesus aparentemente dorme, mas ele se levantará para dizer ao vento: cala-te, e ao mar: fica quieto, e a calmaria voltará para a igreja. Se assim for da vontade do Senhor. Se não for, a igreja subirá ao Calvário para sofrer a paixão com o seu Senhor. Por isso eu gostaria de deixar esse recado aqui para você que é católico, para você que é apostólico, para você que é romano. Creia na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e não pule do barco, porque o mar está cheio de tubarões famintos querendo devorar aqueles que pularem fora da barca. Deus abençoe você, fica na paz, dá uma curtida no vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo, vamos ajudar a evangelizar. Viva a igreja de Roma, viva a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e o Senhor está sentado no trono, na barca de Pedro, dizendo: eu dou ordem para que o vento e o mar se acalmem. Deus abençoe você.